Muito obrigada por nos ajudar. Deus vai te dar em dobro, minha querida. Virgem Maria mudou tudo na vida dessa pobre viúva, pela sua fé. A chuva caía fina sobre Itapetininga naquela tarde de maio, molhando as ruas de terra batida que serpenteavam entre casas de madeira velha e quintais cercados com arame farpado. O céu estava cinza, mas não era aquele cinza pesado de tempestade, era um cinza cansado, como se até as nuvens estivessem exaustas de testemunhar tanta luta humana. No bairro da periferia, onde as casas pareciam competir para ver qual pendia mais para o lado, vivia Berenice. 52 anos, viúva 5, mãos calejadas de tanto costurar e olhos fundos de tanto chorar sozinha à noite. A casa dela era do tamanho de um suspiro, 2 cômodos que se abraçavam como se tivessem medo de desabar. Mas era dela, paga com o suor do marido que morrera num acidente de construção, esmagado por uma viga que deveria ter sido substituída há anos. A construtora nunca pagou indenização. Disseram que foi descuido dele. Berenice não teve forças para brigar na justiça. Tinha que sobreviver. E sobrevivia costurando. Remendava calças rasgadas por 50 centavos. Consertava vestidos de festa por R$2. Fazia doces de leite em panela velha e vendia nas feiras de domingo, debaixo de um guarda-sol furado que deixava a chuva pingar na sua cabeça. As pessoas compravam mais por pena do que por vontade. Coitada da Berenice, diziam baixinho. Desde que o Antônio morreu, ela nunca mais levantou a cabeça. Mas naquela tarde chuvosa, algo mudaria para sempre. Berenice estava na janela, remendando uma camisa de flanela para o seu Joaquim, o aposentado da esquina, quando viu 3 figuras caminhando pela rua enlameada. Eram mulheres, ou melhor, uma velha e 2 crianças. Estavam encharcadas, descalças, carregando sacos plásticos transparentes onde se via roupa molhada e pouquíssimas coisas mais. Berenice largou a agulha e sentiu o coração dar um salto estranho no peito. Conhecia aquela velha. Era Dona Palmira, mãe de Rogério, o rapaz que tinha enriquecido na capital e sumido do bairro fazia anos. As meninas deviam ser as netas dele. Mas o que estavam fazendo ali, daquele jeito, parecendo 3 almas perdidas? Berenice não pensou 2 vezes. Saiu correndo pela porta, descalça também, sentindo a lama fria subir entre os dedos dos pés. Dona Palmira. Dona Palmira, o que aconteceu? A velha senhora parou. Seus olhos estavam vermelhos. Não dava para saber se era chuva ou lágrima. Provavelmente as 2 coisas misturadas. As meninas se esconderam atrás da avó, tremendo de frio e medo. Berenice. A voz de Dona Palmira saiu quebrada, como vidro pisado. Meu filho nos largou aqui. Berenice sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como assim, largou? Dona Palmira abaixou a cabeça, envergonhada, como se a culpa fosse dela. Ele disse que tá cansado. Cansado de sustentar velha e criança. Trouxe nós de carro, parou ali na praça e mandou a gente descer. Deu R$50 e disse, vocês são do interior, se virem aí. Berenice ficou muda por 1 segundo. Depois olhou para as 2 meninas, Isabela, de 6 anos, com olhos grandes e assustados, e Letícia, de 4, que chorava baixinho agarrada na saia da irmã. E naquele momento, sem calcular nada, sem pensar nas consequências, sem medir o peso que estava prestes a carregar, Berenice disse as palavras que mudariam tudo. Vocês vêm comigo. Vêm para minha casa. Dona Palmira levantou os olhos, incrédula. Berenice, você mal tem para você mesma. Mas Berenice já estava pegando Isabela no colo, sentindo o corpinho gelado tremer contra o seu peito. Jesus disse que o que a gente faz para os pequeninos, é para ele que a gente faz. Vocês vêm comigo e pronto. Não quero mais conversa. E ali, debaixo da chuva fina de maio, em Itapetininga, numa rua sem asfalto onde ninguém esperava milagre nenhum, começou uma história que os céus inteiros estavam assistindo. Porque às vezes Deus escolhe os lugares mais improváveis para mostrar que o amor verdadeiro ainda existe, e que ele nunca, nunca mesmo, esquece de quem ama sem medir o custo. Berenice levou as 3 para dentro de casa e ficou parada no meio da sala minúscula, olhando ao redor como se estivesse vendo o lugar pela primeira vez. Um sofá velho com mola saltada. Uma mesinha de centro com pé quebrado, apoiada em tijolos. O chão de tábua soltando em alguns pontos. E lá no fundo, no único quarto que havia, um colchão fino de solteiro no chão, o único lugar onde ela dormia, enrolada num cobertor que tinha mais buraco que pano. Vou buscar toalha, disse Berenice, tentando esconder o nervosismo.
Mas ela só tinha 2 toalhas, uma velha e outra mais velha ainda. Trouxe as 2 e começou a secar as meninas com cuidado, esfregando os cabelos molhados, limpando a lama dos pezinhos pequenos. Isabela e Letícia não falavam nada. Apenas olhavam para Berenice com aqueles olhos enormes, ainda processando o que havia acontecido. O pai delas, aquele homem de terno que cheirava perfume caro, tinha simplesmente a jogado fora. Dona Palmira sentou-se no sofá e começou a chorar baixinho, com a mão tapando a boca como se tivesse vergonha do próprio choro. Eu criei esse menino sozinha, Berenice. O pai dele nos largou quando ele tinha 3 anos. Eu lavei roupa para fora até as mãos racharem. Vendi quentinha na porta de fábrica. Fiz faxina em casa de gente rica que me tratava pior que cachorro. Tudo para ele estudar. Tudo para ele ter uma vida melhor que a minha. Berenice sentou-se ao lado dela e segurou sua mão enrugada. Eu sei, Dona Palmira. Todo mundo aqui sabe o que a senhora passou. A velha senhora balançou a cabeça, enxugando as lágrimas com as costas da mão. E quando ele enriqueceu, eu pensei, graças a Deus, agora meu filho vai poder descansar. Vai poder me dar um cantinho na vida dele. Mas não foi assim. Ele me levou para São Paulo, me botou num quartinho nos fundos da casa dele, como se eu fosse empregada. E quando a mãe das meninas morreu naquele acidente, ele ficou pior ainda. Disse que não tinha paciência para cuidar de criança. Que eu que cuidasse. E eu cuidei, Berenice. Cuidei com o amor que ele nunca deu. As meninas continuavam em silêncio, abraçadas uma na outra. Berenice olhou para elas e sentiu algo se partir dentro do peito, mas não era uma partida ruim. Era como quando você quebra um pão para dividir. Dói, mas é necessário. Vocês vão ficar aqui comigo, disse Berenice, com voz firme. Enquanto for preciso. Enquanto Deus quiser. Naquela noite, Berenice fez o que pôde. Cozinhou arroz com um pouco de linguiça que tinha guardado para a semana inteira. Fez um ovo mexido com 3 ovos, dividiu em 4 pratos, dando a menor porção para si mesma. As meninas comeram devagar, ainda assustadas. Dona Palmira mal tocou na comida. Eu não mereço isso, sussurrou. Não mereço sua bondade. Berenice apenas respondeu, ninguém merece nada, Dona Palmira. A gente recebe porque Deus quer que a gente receba. E ponto final. Depois da janta, veio o problema de dormir. O colchão era pequeno. Berenice olhou para ele, calculou mentalmente e decidiu. Eu durmo de um lado, a senhora do outro, e as meninas no meio. Dona Palmira tentou recusar. Eu durmo no chão, Berenice. Eu já dormi em coisa pior. Mas Berenice não aceitou. Ninguém dorme no chão na minha casa. A gente se aperta, mas todo mundo dorme com dignidade. E assim foi. 4 corpos num colchão de solteiro. Isabela e Letícia no meio, apertadinhas como sardinhas em lata. Dona Palmira de um lado, Berenice do outro. Nenhuma delas dormiu direito naquela primeira noite. O colchão era duro. O cobertor era fino. O vento frio de maio entrava pelas frestas da janela. Mas havia algo ali, algo pequeno e frágil, mas real, que nenhuma das 4 tinha sentido em muito tempo. Segurança. E quando Berenice finalmente fechou os olhos, já quase amanhecendo, ela fez uma oração simples, sussurrada no escuro. Mãe Maria, eu não sei se vou dar conta. Mas sei que a senhora também criou filho na pobreza. Então a senhora entende. Me ajuda. Só isso. Me ajuda. Do lado de fora, a chuva tinha parado. A rua estava silenciosa. E em algum lugar além das nuvens, além das estrelas, além de tudo que olho humano pode ver, aquela oração foi ouvida. Porque existe um tipo de oração que corta céus. Não é a oração bem falada, bem decorada, bem ensaiada. É a oração de quem ama além do que pode. De quem dá além do que tem. De quem confia além do que entende. E essa oração nunca fica sem resposta. Os primeiros dias viraram semanas. As semanas viraram meses. E Berenice descobriu na prática o que significa amar sem ter reservas para amar. A comida que já era pouca agora precisava alimentar 4 bocas. O arroz rendia menos. O feijão acabava mais rápido. As meninas tinham fome de verdade, aquela fome de criança que está crescendo e precisa comer direito. Berenice olhava para os pratinhos delas e dividia sua própria porção ao meio, sempre inventando desculpas. Ah, eu já comi antes, ou hoje não tô com muita fome, não. Mas Dona Palmira percebia.
Via Berenice emagrecer semana após semana. Via as olheiras ficarem mais fundas. Via as mãos sangrarem de tanto costurar até tarde da noite. Porque Berenice tinha aceitado todo tipo de trabalho. Costurava uniformes escolares por R$3 cada, remendava cobertores velhos, fazia barra de cortina. Trabalhava até as mãos doerem, até os dedos ficarem inchados e cheios de furos de agulha. As meninas precisavam de material escolar. A escola pública não cobrava mensalidade, mas exigia cadernos, lápis, borracha, uniforme. Berenice vendeu o único anel de ouro que tinha, a aliança de casamento que usava desde que se casou com Antônio. Levou até a joalheria do centro e aceitou o preço ridículo que ofereceram. Com aquele dinheiro, comprou 2 uniformes, 4 cadernos e uma caixa de lápis de cor. Quando voltou para casa e viu o sorriso de Isabela e Letícia abrindo a sacola, sentiu que tinha valido a pena. Mas à noite, sozinha na cozinha, olhou para a mão esquerda vazia e chorou pela primeira vez desde que Antônio morrera. Dona Palmira tentava ajudar como conseguia. Lavava roupas à mão no tanquinho enferrujado do quintal. Varria a casa. Fazia comida com pouquíssimo que tinha. Inventava sopa com osso de galinha que o açougueiro dava de graça. Preparava farofa com sobras de pão duro que a padaria ia jogar fora. Mas sua saúde estava se deteriorando. A tosse que começou leve foi ficando mais forte. Teve febre. Começou a sentir dores no peito. Berenice sabia o que era: pneumonia. Precisava de médico, de remédio, de cuidado. Mas como pagar? Berenice foi até o posto de saúde 3 vezes. Nas 3 vezes, disseram que não tinha médico, que voltasse outro dia. Na 4ª tentativa, conseguiu uma consulta. O médico, cansado e apressado, mal olhou para Dona Palmira. Receitou antibiótico e xarope. Berenice pegou a receita e foi até a farmácia. Quando viu o preço dos remédios, sentiu as pernas bambearem. R$72. Tinha 23 no bolso. Voltou para casa com a receita na mão e sem remédio nenhum. Dona Palmira estava deitada, tremendo de febre, enrolada no cobertor fino. As meninas estavam sentadas ao lado dela, assustadas. Vó não tá bem, sussurrou Isabela, com os olhinhos cheios de lágrima. Berenice ajoelhou-se ao lado do colchão e tocou a testa de Dona Palmira. Estava fervendo. Foi então que Berenice tomou uma decisão. Saiu de casa naquela mesma tarde e foi até a casa de Dona Francisca, uma senhora que morava 2 ruas abaixo e que sempre tinha dinheiro guardado porque vendia quentinhas. Bateu na porta, humilde, envergonhada. Dona Francisca, a senhora pode me emprestar R$70? É para comprar remédio para Dona Palmira. Ela tá muito mal. Eu prometo que pago de volta. Dona Francisca olhou para Berenice com uma mistura de pena e desconfiança. Berenice, você já tá devendo pro açougueiro, pro padeiro, pro seu Zé da Venda. Como é que você vai me pagar? Berenice baixou a cabeça. Eu vou dar um jeito. Eu juro que pago. Dona Francisca suspirou e foi buscar o dinheiro. Voltou com R$80. Tá aqui. Mas não vem me pedir mais nada. Ouviu? Eu também sou pobre. Berenice pegou o dinheiro com as 2 mãos, como se fosse uma coisa sagrada. Deus te abençoe, Dona Francisca. Deus te abençoe. Correu até a farmácia, comprou os remédios e voltou para casa quase correndo. Deu a primeira dose para Dona Palmira e ficou ali sentada ao lado dela, rezando baixinho enquanto a velha senhora tossia e tremia. As meninas dormiram cedo naquela noite, cansadas de tanto medo. E quando o silêncio finalmente tomou conta da casa, Berenice foi até a cozinha e se sentou no chão frio. Olhou para as próprias mãos. Estavam cheias de calos, de cortes, de marcas de agulha. Estavam sangrando em alguns pontos. Doíam tanto que ela mal conseguia fechar os dedos. E foi ali, no chão daquela cozinha minúscula, iluminada apenas pela luz fraca de uma lâmpada pendurada num fio descascado, que Berenice finalmente desabou. Não chorou de arrependimento. Nunca, nunca se arrependeria de ter acolhido aquelas 3 almas. Chorou de exaustão, de impotência, de medo de não conseguir mais, de medo de falhar, de medo de que Dona Palmira piorasse e ela não tivesse dinheiro para mais remédio, de medo de que as meninas passassem fome, de medo de que tudo desmoronasse e ela não conseguisse segurar. E foi naquele momento, no fundo do poço, quando não tinha mais força nem esperança humana, que Berenice fez a oração que mudaria tudo. Berenice ficou ali, sentada no chão frio da cozinha, com as costas apoiadas no armário velho que rende toda vez que alguém abre a porta.
A casa estava em silêncio. Só se ouvia a respiração pesada de Dona Palmira no quarto e o vento batendo nas telhas soltas do telhado. A lâmpada piscava de vez em quando, ameaçando apagar de vez. Parecia que até a luz estava cansada de testemunhar tanta luta. Berenice olhou para cima, para o teto manchado de umidade, e começou a falar. Não em voz alta, apenas num sussurro rouco, como se estivesse conversando com alguém que estava bem ali, sentado ao lado dela no chão. Mãe Maria, começou, e a voz saiu quebrada, eu não sei mais o que fazer. Limpou as lágrimas com as costas da mão suja de sangue seco das agulhadas. Eu não tô pedindo para ficar rica. Eu não tô pedindo luxo, casa grande, carro, nada disso. Eu só quero força para continuar. Eu só quero conseguir dar comida para essas crianças. Eu só quero que Dona Palmira se cure dessa pneumonia. Eu só quero não desistir. Parou por um momento, respirando fundo, tentando conter o choro que teimava em sair. Eu sei que tu conhece pobreza, mãe. Tu criou Jesus em Nazaré. Tu sabe o que é não ter dinheiro, não ter conforto, não ter segurança. Tu sabe o que é depender da bondade dos outros. Então tu entende o que eu tô passando. Tu entende essa dor. Berenice fechou os olhos e sentiu as lágrimas escorrerem quentes pelo rosto. Eu acolhi elas porque achei que era a coisa certa. Achei que era o que Jesus faria. Ele disse que o que a gente faz para os pequeninos, é para ele que a gente faz. Então eu fiz. Mas eu tô no limite, Mãe Maria. Eu tô no limite das minhas forças. Abriu os olhos e olhou para as próprias mãos, machucadas, sangrando, tremendo de cansaço. Eu preciso de uma ajuda. Não precisa ser milagre grande. Não precisa ser coisa impossível. Só precisa ser suficiente para a gente sobreviver mais um dia. Só mais um dia. E depois mais outro. E mais outro. Eu não tô pedindo pro sofrimento acabar. Eu sei que a cruz faz parte. Eu só tô pedindo força para carregar ela. Então, com uma sinceridade que só existe quando a pessoa está completamente quebrada, completamente vazia de orgulho e cheia apenas de verdade nua e crua, Berenice sussurrou: se a senhora não me ajudar, eu não sei o que vai ser de nós. Eu confio que a senhora vai ajudar. Eu confio. Mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem saber como, eu confio. Ficou ali sentada em silêncio por longos minutos. Não esperando resposta imediata, não esperando relâmpago ou voz do céu. Apenas descansando naquela confiança, frágil, pequena, mas real. Como uma criança cansada que finalmente para de lutar e se deixa carregar no colo. O vento lá fora parou de soprar. A casa ficou completamente silenciosa. A lâmpada parou de piscar. E Berenice sentiu algo estranho, uma paz que não fazia sentido nenhum. Porque nada tinha mudado. Dona Palmira continuava doente no quarto. As meninas continuavam dependendo dela. O dinheiro continuava não existindo. Os problemas continuavam todos ali, reais, pesados, impossíveis. Mas algo tinha mudado dentro dela. Uma certeza pequena, mas sólida, de que não estava sozinha. De que alguém tinha ouvido. De que alguém ia agir. Não sabia como. Não sabia quando. Mas sabia. Berenice levantou-se do chão com dificuldade, limpou o rosto com a barra da saia e foi até o quarto. Ajoelhou-se ao lado do colchão onde Dona Palmira dormia inquieta e tocou sua testa. Ainda estava quente, mas não tanto quanto antes. As meninas dormiam abraçadas, respirando suave. Berenice puxou o cobertor fino até o queixo delas e sussurrou: vocês vão ficar bem. Eu prometo. Não sei como, mas vocês vão ficar bem. Deitou-se na beirada do colchão, espremida no cantinho que sobrava, e fechou os olhos. Pela primeira vez em semanas, dormiu sem pesadelos. Dormiu com a certeza de que havia colocado tudo nas mãos de quem podia carregar, porque as dela já não aguentavam mais. E enquanto Berenice dormia, naquela casa minúscula na periferia de Itapetininga, algo estava acontecendo além do que olho humano pode ver. Aquela oração, tão simples, tão humilde, tão verdadeira, tinha ecoado através de dimensões que a gente nem imagina. Tinha atravessado os céus. Tinha chegado aos ouvidos de quem ouve especialmente as orações das mulheres que amam além de sua capacidade, que dão além de seus recursos, que confiam além de sua compreensão. E uma resposta estava vindo. Não do jeito que Berenice imaginava. Não do jeito que faria sentido para a lógica humana. Mas do jeito que só Deus age, misterioso, perfeito, transformador. A madrugada estava chegando quando uma luz suave começou a preencher aquele quartinho pobre. Não era a luz de lâmpada.
Não era a luz de amanhecer. Era outra coisa. E essa luz estava trazendo consigo uma presença que mudaria tudo para sempre. A madrugada em Itapetininga era sempre silenciosa. Não passavam carros naquelas ruas de terra. Não tocavam buzinas. Os cachorros que ladravam a noite inteira finalmente se calavam. Era aquele momento em que o mundo parece segurar a respiração, esperando o sol nascer. Mas naquela madrugada específica, havia algo diferente no ar. Berenice acordou sem saber por quê. Não foi barulho, não tinha barulho nenhum. Não foi pesadelo, tinha dormido tranquila pela primeira vez em semanas. Foi outra coisa. Uma sensação estranha, como se alguém tivesse chamado seu nome sem usar voz. Abriu os olhos devagar e ficou parada, deitada na beirada do colchão, olhando para o teto escuro. O quarto estava diferente. Não conseguia explicar como, mas estava. A escuridão não era mais pesada. Era suave, como se estivesse envolvida em algo. O ar não estava frio como sempre ficava de madrugada. Estava morno, acolhedor. E havia um cheiro. Um cheiro que Berenice não conseguia identificar direito. Não era perfume barato de loja. Não era flor de verdade. Era algo no meio, delicado, limpo, antigo e novo ao mesmo tempo. Berenice virou a cabeça devagar e olhou para Dona Palmira. A velha senhora dormia tranquila, sem tossir. Sua respiração estava leve, suave, não mais aquele estertor pesado de quem está com o peito cheio de catarro. As meninas continuavam abraçadas, dormindo profundamente, com os rostinhos serenos. Tudo estava em paz. Mas não era uma paz comum. Era uma paz que não fazia sentido, porque os problemas continuavam todos ali, mas algo tinha mudado. Berenice sentou-se no colchão com cuidado para não acordar ninguém. Seus olhos começaram a se acostumar com a escuridão e foi então que percebeu. Havia uma luz fraquinha entrando pela janela. Mas não podia ser, o sol só nascia dali a horas. E não era luz de poste, porque não tinha poste aceso naquela rua. Era uma luz azulada, suave, que parecia flutuar no ar como neblina iluminada. O coração de Berenice começou a bater mais rápido. Não era medo, era outra coisa. Era como quando você sente que algo muito importante está prestes a acontecer, mas não sabe o que. Levantou-se do colchão, pisando nas tábuas do chão que não rangeram dessa vez, e caminhou até a janela. Puxou a cortina velha de tecido desbotado e olhou para fora. A rua estava vazia. Mas a luz estava ali. Vinha de algum lugar que Berenice não conseguia identificar. Não era de cima, não era de baixo, não era de lado. Era como se a própria noite tivesse se iluminado por dentro. E naquela luz, Berenice viu algo se mover. Não era sombra. Era uma presença. Alguém estava vindo. Berenice deu um passo para trás, com a mão na boca, tentando conter o susto. Mas não era susto de terror. Era susto de reverência. Como quando você está diante de algo tão grande, tão sagrado, que seu corpo inteiro reconhece antes mesmo da sua mente entender. Suas pernas tremeram. Seus olhos encheram de lágrimas sem motivo aparente. E ela sussurrou, sem saber direito por que estava dizendo aquilo: "Vem. Eu sei que vem. Eu confio." A luz ficou mais forte. O perfume ficou mais intenso. E Berenice ouviu, ou sentiu, não sabia dizer a diferença. Uma voz que não era som, mas era mais real que qualquer som. Uma voz que atravessava ouvidos e entrava direto no coração. E a voz disse, suave como brisa morna de verão: "Eu ouvi. Eu vi. Eu vim." Berenice caiu de joelhos ali mesmo, no meio do quarto, com as mãos apertadas contra o peito. As lágrimas escorriam sem parar agora. Não conseguia falar. Não conseguia pensar. Só conseguia sentir uma gratidão tão profunda que doía, uma esperança tão forte que assustava, uma certeza tão absoluta que não precisava de explicação. Dona Palmira continuava dormindo. As meninas continuavam dormindo. Mas Berenice estava completamente desperta. Mais desperta do que jamais estivera na vida. E sabia com cada fibra do seu ser, que algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo. Algo que ela nunca esqueceria. Algo que provaria, de uma vez por todas, que nenhuma oração sincera fica sem resposta. A luz azulada começou a tomar forma. E Berenice, ainda de joelhos, com o rosto banhado em lágrimas, esperou. Porque quando Deus decide agir, a única coisa que a gente pode fazer é esperar de joelhos e coração aberto. E a resposta estava chegando. A luz foi se concentrando até formar uma silhueta. Berenice piscou várias vezes, achando que estava sonhando,
que o cansaço tinha finalmente vencido e estava tendo alucinações. Mas não era sonho. Não era alucinação. Era real. Tão real quanto o chão frio debaixo dos seus joelhos. Tão real quanto o ar que entrava e saía dos seus pulmões. Ali, no meio daquele quartinho pobre, entre o colchão no chão e a janela quebrada, estava uma mulher. Vestia roupas simples, um vestido longo de cor clara, quase branca, com um manto azul sobre os ombros. Não tinha coroa de ouro. Não tinha auréola brilhante como nas pinturas de igreja. Era simples. Era humana. Mas seus olhos, seus olhos eram de outra dimensão. Eram profundos como o oceano, antigos como o tempo, amorosos como só mãe consegue ser. Berenice, disse a mulher, e a voz era como música. Não era alta, não era imponente. Era suave, mas carregava um peso de autoridade que vinha de séculos de amor, de séculos de intercessão, de séculos de estar ao lado dos que sofrem. Berenice tentou falar, mas não conseguiu. Apenas olhava, com a boca entreaberta, os olhos arregalados, as mãos tremendo. A mulher deu um passo à frente e estendeu a mão. Levanta, minha filha. Eu não vim aqui para que você fique de joelhos. Vim para que você saiba que foi vista, que foi ouvida, que foi amada desde o primeiro instante em que abriu a porta para 3 almas abandonadas. Berenice pegou a mão estendida e sentiu uma quentura subir pelo braço. Não era calor de febre, era calor de vida, de cura, de renovação. Levantou-se com dificuldade, as pernas ainda tremendo, e ficou ali parada, cara a cara com a Virgem Maria. É a senhora mesmo. Conseguiu sussurrar. Maria sorriu. E aquele sorriso, Berenice nunca conseguiria descrever direito depois, mas era como se todo o amor do universo estivesse concentrado naquele gesto simples. Sou eu mesma. A mãe que você chamou na cozinha. A mãe que você pediu ajuda quando não tinha mais forças. A mãe que conhece pobreza, que conhece sacrifício, que conhece o que é dar tudo sem ter nada. Maria soltou a mão de Berenice e caminhou até o colchão onde Dona Palmira e as meninas dormiam. Ajoelhou-se com delicadeza e tocou a testa de Dona Palmira. A velha senhora soltou um suspiro profundo, como se estivesse sendo aliviada de um peso gigantesco, e virou-se de lado, dormindo ainda mais tranquila. A febre tinha ido embora completamente. A pneumonia tinha se dissolvido como névoa ao sol. Dona Palmira estava curada. Depois Maria tocou os cabelos de Isabela e Letícia, passando os dedos com ternura maternal. As meninas sorriram no sono, como se estivessem tendo o sonho mais bonito de suas vidas. Essas pequeninas foram abandonadas por quem deveria protegê-las, disse Maria, e havia uma tristeza suave na voz. Mas foram acolhidas por quem não tinha obrigação nenhuma. E isso, Berenice, é o que meu filho chama de amor verdadeiro. Berenice começou a chorar de novo, mas agora não era choro de desespero. Era choro de alívio, de gratidão, de compreensão de que tudo, todo sofrimento, todo sacrifício, toda dor, tinha valido a pena. Eu só fiz o que achei certo, mãe, sussurrou. Maria se levantou e voltou a ficar de frente para Berenice. Você fez muito mais que o certo. Você fez o impossível. Você amou quando não tinha amor sobrando. Deu quando não tinha o que dar. Confiou quando não havia motivo lógico para confiar. E por isso, Berenice, você será recompensada. Não apenas com o que você precisa, mas com o que você merece. Berenice balançou a cabeça, confusa. Eu não mereço nada, mãe. Eu sou ninguém. Eu sou só uma viúva pobre que... Maria levantou a mão, interrompendo suavemente. Você é filha amada. Você é testemunha viva de que a fé ainda existe. E você será instrumento de transformação, não apenas para você, mas para aquele que cometeu o pecado do abandono. Berenice franziu a testa. Rogério? O filho de Dona Palmira? Maria assentiu. Ele precisa ver o que você fez. Precisa compreender o que ele perdeu quando escolheu o egoísmo em vez do amor. E para isso, eu vou visitá-lo hoje à noite. Vou mostrar para ele a verdade que ele se recusa a ver. E essa verdade vai parti-lo, mas apenas o que se parte pode ser reconstruído melhor. Maria tocou o rosto de Berenice com as 2 mãos, como mãe faz com filha. Tudo vai mudar a partir de agora. Mas não tenha medo da mudança. Não tenha medo da abundância que vem. Porque você usará tudo para multiplicar o amor que recebeu. Você não guardará para si, você dará. E quanto mais der, mais receberá. Essa é a lei do reino que o mundo não entende. E então, antes de desaparecer,
Maria disse algo que Berenice carregaria para sempre. Eu também fui pobre, Berenice. Eu também criei filhos sem ter garantia de nada. Eu também confiei quando não fazia sentido. Por isso eu te entendo. Por isso eu te amo. Por isso eu nunca, nunca te abandonarei. A luz começou a se dissipar. O perfume começou a se diluir no ar. E Maria foi desaparecendo lentamente, como neblina que se desfaz ao amanhecer. Berenice estendeu a mão, querendo segurá-la, querendo pedir para ficar mais um pouco. Mas Maria já tinha ido. O quarto voltou ao normal. A escuridão voltou. O silêncio voltou. Mas Berenice não era mais a mesma. Estava ali parada, no meio do quarto, com lágrimas secando no rosto e uma certeza absoluta no coração. Tinha sido visitada. Tinha sido ouvida. Tinha sido amada. E em São Paulo, a 200 quilômetros dali, em um apartamento de luxo, um homem estava prestes a receber a visita mais importante e mais dolorosa de sua vida. Rogério estava em seu apartamento no Itaim Bibis, zona nobre de São Paulo, tomando uísque importado enquanto assistia a um jogo de futebol na televisão de 70 polegadas. O apartamento era tudo o que ele sempre quis: piso de mármore italiano, móveis de designer, varanda com vista para a cidade iluminada. Tinha conseguido. Tinha vencido. Tinha saído da pobreza de Itapetininga e construído um império de negócios. Era respeitado. Era invejado. Era rico. Mas naquela noite, sozinho no sofá de couro legítimo, bebia mais rápido do que de costume. Tentava não pensar. Tentava não lembrar. Mas de vez em quando, nos intervalos dos comerciais, vinha aquela imagem: a mãe idosa e as duas filhas pequenas descendo do carro na praça de Itapetininga. O olhar de Dona Palmira quando ele disse que não queria mais saber dela. As lágrimas de Isabela e Letícia. Ele afastava essas imagens com mais um gole. Foi necessário, dizia para si mesmo. Eu não tinha escolha. Eu não posso ficar preso ao passado. Era quase meia-noite quando a televisão começou a piscar. Rogério franziu a testa e pegou o controle remoto, apertando os botões. Nada funcionava. A tela ficou preta. O som parou. E então, algo impossível aconteceu. Uma luz azul começou a preencher a sala inteira, vinda de lugar nenhum. Rogério se levantou de um pulo, o copo de uísque caindo no chão e se espatifando. Que raios! A luz foi se concentrando até formar uma silhueta. E ali, no meio da sala luxuosa, entre o sofá de couro e a mesa de centro de vidro, apareceu ela. A mesma mulher que havia visitado Berenice. Vestida de branco e azul, com olhos que pareciam ver através de todas as máscaras, de todas as mentiras, de todas as justificativas. Rogério tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. Tentou correr, mas suas pernas não obedeceram. Ficou ali parado, paralisado, enquanto a mulher se aproximava. Rogério, disse Maria, e a voz era firme, não cruel, não raivosa, mas firme como só a verdade consegue ser. Você abandonou sua mãe e suas filhas como se fossem lixo. Rogério quis negar, quis se defender, quis explicar, mas não conseguiu. Maria estendeu a mão e tocou sua testa. E naquele instante, o mundo ao redor desapareceu e as visões começaram. Primeira visão, o passado que ele esqueceu. Rogério se viu criança, sentado numa casa de madeira idêntica à de Berenice. Via sua mãe, Dona Palmira jovem, com 20 e poucos anos, o rosto ainda sem rugas mas já marcado pelo cansaço. Ela estava lavando roupa à mão num tanque enferrujado, as mãos vermelhas de tanto esfregar. Ele, pequeno, brincava no chão de terra com um carrinho feito de lata de sardinha. Ouviu a voz de Dona Palmira cantando baixinho enquanto trabalhava, uma cantiga de ninar, triste mas cheia de amor. A cena mudou. Viu Dona Palmira vendendo quentinhas na porta de uma fábrica, debaixo de sol escaldante, com ele sentado ao lado dela fazendo lição de casa em caderno velho. Viu ela contando moedas à noite, separando o dinheiro do aluguel, da comida, da escola dele. Viu ela chorando sozinha na cozinha quando achava que ele estava dormindo. Viu ela vendendo a própria aliança de casamento, a única coisa de valor que tinha, para pagar a matrícula dele na escola particular que daria a ele chance de futuro melhor. Viu cada sacrifício, cada noite que ela dormiu com fome para que ele comesse, cada roupa velha que ela usou para que ele tivesse uniforme novo, cada sonho que ela engoliu para que ele pudesse sonhar. E viu o dia em que ele enriqueceu, o dia em que fechou o primeiro grande negócio e voltou para Itapetininga num carro importado para buscar a mãe. Viu a alegria no rosto dela. Viu a gratidão. Viu a esperança. A cena mudou novamente.
Viu como aos poucos foi tratando a mãe como peso. Como foi diminuindo o respeito. Como foi transformando gratidão em obrigação incômoda. Viu o dia em que a esposa morreu no acidente e ele culpou as filhas pequenas por existirem. Viu como foi se tornando duro, frio, egoísta. E viu o dia da traição final. O dia em que colocou mãe e filhas no carro e as abandonou na praça como se fossem cachorros indesejados. Segunda visão, o presente que ele não quis ver, Rogério viu Berenice. Viu a casa minúscula. Viu as 4 no colchão apertado. Viu Berenice trabalhando até sangrar. Viu ela vendendo a aliança de casamento, a mesma coisa que sua mãe tinha feito por ele tantos anos atrás. Viu Berenice dividindo o pouco que tinha. Viu Dona Palmira com pneumonia. Viu Isabela e Letícia com fome, mas sendo amadas, protegidas, cuidadas. Viu Berenice chorando no chão da cozinha, com as mãos sangrando. E viu, sentiu, a oração dela. Cada palavra, cada lágrima, cada pedido sincero. E compreendeu algo que partiu seu coração. Aquela mulher que não tinha nada havia dado tudo. Aquela mulher que não tinha obrigação nenhuma havia assumido a responsabilidade que era dele. Terceira visão, o futuro que o aguarda. Rogério se viu envelhecendo. Viu os anos passando. Viu como os amigos ricos eram apenas interesseiros que sumiam quando o dinheiro acabava. Viu como as mulheres que o procuravam só queriam luxo, não amor. Viu-se velho, doente, sozinho num quarto de hospital caro, cercado de enfermeiras pagas mas sem ninguém que realmente se importasse. Viu Isabela e Letícia adultas, bem-sucedidas, felizes, mas sem ele. Sem pai. Porque ele tinha escolhido abandoná-las quando eram pequenas e precisavam. Viu Dona Palmira morrendo velha, em paz, rodeada de amor, mas amor de Berenice, não dele. E viu a si mesmo morrendo sozinho, com todo o dinheiro do mundo mas sem nenhuma mão segurando a sua, sem nenhum olhar de amor, sem nenhum perdão. E viu além da morte, não como punição de fogo e enxofre, mas como algo pior, consciência eterna. Consciência infinita de cada escolha errada. De cada momento em que escolheu egoísmo em vez de amor. De cada vez que sua mãe chorou por causa dele. De cada lágrima das filhas. E a dor dessa consciência, Rogério gritou. Gritou com uma agonia que vinha de lugar mais fundo que o corpo, mais profundo que a alma. As visões pararam. Rogério caiu de joelhos no chão de mármore italiano, com as mãos na cabeça, soluçando como criança perdida. Maria estava ali, parada diante dele, e nos olhos dela havia algo que Rogério não esperava: compaixão. Não raiva. Não ódio. Compaixão. Ainda há tempo, Rogério, disse Maria suavemente. Ainda há tempo de escolher diferente. De pedir perdão. De voltar. De restaurar o que foi quebrado. Mas você precisa escolher agora. Porque amanhã pode ser tarde demais. E então, antes de desaparecer, Maria disse algo que ficaria ecoando na mente de Rogério para sempre. Sua mãe te perdoará. Suas filhas te perdoarão. Berenice te perdoará. Mas você precisa se perdoar também. E isso só vem quando você repara o que destruiu. A luz desapareceu. O apartamento voltou ao normal. Mas Rogério continuava de joelhos, chorando como não chorava desde criança. Chorando por tudo que tinha perdido. Por tudo que tinha destruído. Por tudo que poderia ter sido e não foi. E naquele choro, doloroso, humilhante, mas necessário, começou a quebra do coração de pedra. Porque só o que se quebra pode ser reconstruído. E só quem se vê verdadeiramente pode escolher mudar. Se essa história está tocando seu coração agora, talvez seja porque você também precisa ouvir. Nunca é tarde demais para escolher o amor em vez do egoísmo. Nunca é tarde demais para voltar. Nunca é tarde demais para pedir perdão. Rogério não dormiu naquela noite. Ficou sentado no chão da sala, encostado no sofá de couro, olhando para o nada enquanto as visões continuavam passando na sua mente como um filme sem fim. Cada imagem, cada sacrifício da mãe que ele tinha esquecido de propósito, cada lágrima das filhas que ele tinha ignorado, e o rosto de Berenice, aquela mulher pobre que tinha feito o que ele, rico, não teve coragem de fazer. Quando o sol começou a nascer, entrando pelas janelas imensas do apartamento e iluminando o luxo que de repente parecia vazio e sem sentido, Rogério tomou uma decisão. Levantou-se, tomou banho, vestiu uma roupa simples, não o terno caro de sempre, mas calça jeans e camisa comum. Pegou a carteira, as chaves do carro e saiu. Dirigiu pelas ruas ainda vazias de São Paulo, passou pela Marginal Pinheiros, entrou na rodovia. Dirigiu sem parar, com o coração batendo cada vez mais rápido,
as mãos suando no volante. Não sabia direito o que ia dizer. Não sabia se seria recebido ou expulso. Não sabia se havia perdão para o que tinha feito. Mas sabia que precisava ir. Precisava tentar. Precisava, pelo menos, olhar nos olhos delas e dizer que estava errado. Chegou em Itapetininga quando o sol já estava alto. A cidade estava acordada, movimento na feira, gente indo e vindo, crianças de uniforme escolar caminhando pelas ruas de terra. Rogério estacionou o carro na praça central, a mesma praça onde tinha abandonado mãe e filha semanas atrás. Sentiu uma pontada de vergonha tão forte que quase desistiu de tudo. Mas as palavras de Maria ecoaram na sua mente. Ainda há tempo. Perguntou a um vendedor ambulante se conhecia uma tal de Berenice que morava ali perto. O homem olhou para ele com desconfiança. Reconheceu o sotaque de quem não era mais da cidade, o jeito de quem tinha subido na vida e esquecido das origens. Conheço. 2 ruas pra lá. Casa azul que tá meio torta. Por que quer saber? Rogério não respondeu. Apenas agradeceu e foi andando. Quando chegou na frente da casa, parou. A casa era ainda menor do que parecia nas visões. Velha, pintada de azul desbotado, com telhado de telhas velhas e o portãozinho de madeira quebrado em um canto. Era ali que sua mãe estava morando. Era ali que suas filhas estavam sendo criadas. Por uma estranha que não tinha obrigação nenhuma. A vergonha subiu como onda e Rogério sentiu vontade de vomitar. Mas forçou os pés a se moverem. Abriu o portãozinho, que rangeu alto, e caminhou os 3 passos até a porta. Respirou fundo e bateu. 1 vez. 2 vezes. Ouviu vozes lá dentro. Passos se aproximando. E então a porta se abriu e ali estava Berenice. Ela estava mais magra do que nas visões. O rosto cansado. As mãos enfaixadas. Os olhos fundos. Quando viu quem era, seu rosto mudou, não para raiva exatamente, mas para algo entre choque e proteção instintiva. Você, disse simplesmente. Eu, respondeu Rogério, e a voz saiu rouca, quebrada. Eu vim, eu preciso. Não conseguiu terminar. As lágrimas começaram a cair e ele não tentou segurá-las. Berenice ficou ali parada, segurando a porta, sem saber o que fazer. De dentro da casa, ouviu-se a voz de Dona Palmira. Quem é, Berenice? E então aconteceu o que Rogério temia e esperava ao mesmo tempo. Dona Palmira apareceu atrás de Berenice, andando devagar porque ainda estava se recuperando, e quando viu o filho ali na porta, parou completamente. O tempo parou também. Mãe e filho se olharam em silêncio, ele com o rosto banhado em lágrimas, ela com a mão na boca, os olhos arregalados. Rogério caiu de joelhos ali mesmo, na soleira da porta, no chão de terra do quintalzinho minúsculo. Mãe, saiu num soluço. Mãe, me perdoa. Me perdoa por ter te abandonado. Me perdoa por ter sido o pior filho do mundo. Me perdoa por ter esquecido tudo que tu fez por mim. Me perdoa por ter jogado tu e as meninas fora como se vocês não valessem nada. Ele abaixou a cabeça até o chão, prostrado, humilhado, quebrado. Eu não tenho desculpa. Eu não tenho justificativa. Eu fui um monstro. Mas eu vi tudo. Vi tudo que tu fez por mim quando eu era criança. Vi o sacrifício. Vi as noites que tu passou com fome. Vi tu vendendo tua aliança para me dar futuro. E vi o que eu fiz em troca. E eu não consigo mais viver assim. Eu não consigo. Dona Palmira ficou parada, tremendo, com as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Berenice tocou seu ombro suavemente, como se perguntasse em silêncio o que ela queria fazer. E então, devagar, Dona Palmira caminhou até o filho ajoelhado no chão. Ajoelhou-se também, com dificuldade, e tocou a cabeça dele com as mãos velhas e calejadas. Já perdoou, meu filho, sussurrou, e a voz saía embargada de choro. Já perdoou. Rogério levantou a cabeça e abraçou a mãe com força. Aquele abraço que deveria ter dado fazia anos, aquele abraço que deveria nunca ter parado de dar. E os dois choraram ali, ajoelhados no chão de terra, enquanto Berenice assistia em silêncio, com as próprias lágrimas caindo. De dentro da casa, Isabela e Letícia apareceram, assustadas com o barulho. Quando viram o pai, se esconderam atrás de Berenice, com medo. Rogério viu e sentiu o coração se partir de novo. As próprias filhas tinham medo dele. As próprias filhas não confiavam nele. E era culpa dele. Só dele. Isabela. Letícia. Disse, e a voz tremia. Eu sei que vocês têm medo de mim.
Eu sei que eu não mereço nem que vocês olhem para mim. Mas eu vim pedir perdão. Vim dizer que eu fui o pior pai do mundo. E vim dizer que eu quero mudar. Não sei se vocês vão acreditar. Não sei se vocês vão me dar uma chance. Mas eu juro, juro pela minha mãe que tá aqui, que eu vou passar o resto da minha vida tentando ser o pai que vocês merecem. As meninas não responderam. Apenas olhavam, ainda escondidas atrás de Berenice. E Rogério entendeu. Palavras não iam resolver. Promessas não iam resolver. Só atitudes. Só tempo. Só amor demonstrado dia após dia. Ele se levantou e olhou para Berenice. Você salvou minha família quando eu a abandonei. Você deu o que não tinha. Amou quando não tinha obrigação. E eu nunca vou conseguir pagar isso. Mas vou tentar. Pelo resto da minha vida, vou tentar. E ali, naquela manhã de sol em Itapetininga, diante de uma casa minúscula onde o amor tinha sido maior que a pobreza, começou a restauração do que havia sido quebrado. Não seria rápido. Não seria fácil. Mas seria real. Porque o arrependimento verdadeiro não é sentimento, é escolha diária de agir diferente. Rogério não foi embora naquele dia. Não voltou para São Paulo. Ficou. Sentou-se no degrau da entrada da casa de Berenice e passou horas ali, apenas observando. Observando como Berenice cuidava da mãe dele. Como ela dividia a comida escassa. Como ela conversava com as meninas com paciência infinita. Como ela, mesmo exausta, ainda conseguia sorrir. No fim da tarde, quando Berenice estava preparando o jantar, arroz simples com ovo e um pouco de legumes que o vizinho tinha dado, Rogério entrou na cozinha minúscula. Me deixa ajudar, disse. Berenice olhou para ele com desconfiança. Ajudar como? Rogério pegou a faca que estava na mesa e começou a picar os legumes. Berenice ficou observando em silêncio. Ele não sabia picar direito. Era óbvio que nunca tinha feito aquilo. Mas estava tentando. Eu vou buscar minhas coisas em São Paulo e voltar para cá, disse Rogério sem olhar para ela, concentrado em cortar uma cenoura que teimava em rolar na tábua. Não é pedido. É aviso. Eu vou voltar e vou cuidar da minha mãe e das minhas filhas. E vou compensar você por tudo que fez. Berenice secou as mãos no pano de prato velho. Eu não quero compensação. Eu não fiz isso esperando pagamento. Rogério parou de cortar e finalmente olhou para ela. Eu sei. E é exatamente por isso que você merece. Você deu sem esperar nada em troca. Mas eu vou dar. Não como pagamento. Isso não tem preço. Mas como justiça. Como reconhecimento. Como tentativa de fazer pelo menos uma coisa certa na minha vida. Nos dias que se seguiram, Rogério provou que não eram apenas palavras. Voltou para São Paulo, arrumou as coisas necessárias, colocou o apartamento para alugar e retornou para Itapetininga. Mas não apenas retornou, comprou uma casa. Uma casa grande, de verdade, com 4 quartos, quintal espaçoso, janelas que fechavam direito, telhado novo, piso liso. E insistiu que Berenice morasse com eles. Não, disse Berenice quando ele apresentou a ideia. Eu não preciso disso. Vocês são família. Eu não sou. Rogério balançou a cabeça com firmeza. Você é mais família do que eu fui nos últimos anos. Você salvou minha mãe quando eu a condenei à morte. Você criou minhas filhas quando eu as abandonei. Se tem alguém aqui que não merece ser chamado de família, sou eu. Mas você é família. E ponto final. Dona Palmira, que estava sentada na cadeira velha da sala, concordou com a cabeça. Ele tá certo, Berenice. Você é parte de nós agora. E não adianta teimar, quando os dois a gente junta, tu não ganha. Berenice tentou argumentar, mas foi voto vencido. Acabou aceitando, com lágrimas nos olhos, que pela primeira vez em 5 anos não eram de tristeza ou cansaço, mas de gratidão. Mas Rogério não parou aí. Fez algo que ninguém esperava. Foi até o cartório e transferiu metade de suas empresas para o nome de Berenice. Tornou-a a sócia legítima de todos os seus negócios. Quando o advogado apresentou os papéis, Berenice olhou sem entender. O que é isso? Rogério explicou. Você é dona de metade de tudo que eu construí. Não é presente. Não é caridade. É justiça. Você merece por tudo que fez. E não aceito recusa. Berenice tentou recusar mesmo assim. Rogério, isso é loucura. Eu não entendo nada de negócios. Eu nem sei ler contrato direito. Rogério interrompeu suavemente.
Você vai aprender. E enquanto aprende, eu te ensino. Nós vamos trabalhar juntos. E você vai usar essa riqueza para fazer o que você sempre fez, ajudar quem precisa. Só que agora você vai ter recursos para ajudar muito mais gente. As primeiras semanas foram estranhas. Isabela e Letícia ainda mantinham distância do pai. Não era raiva, era medo. Medo de que ele mudasse de ideia de novo. Medo de serem abandonadas outra vez. Medo de confiar. Rogério entendia. Não forçava. Apenas mostrava, dia após dia, que tinha mudado. Levava elas para a escola de manhã. Buscava à tarde. Sentava com elas para fazer lição de casa, e descobria que não sabia ajudar porque nunca tinha acompanhado. Preparava jantar com Berenice, queimava o arroz, cortava os legumes torto, mas tentava. Lia histórias para elas dormirem, tropeçava nas palavras, fazia vozes engraçadas sem querer, mas lia. E aos poucos, muito devagar, as meninas começaram a relaxar. Foi Letícia, a mais nova, quem deu o primeiro passo. Uma noite, quando Rogério estava terminando de ler uma história de princesa, ela se aproximou e colocou a cabecinha no ombro dele. Rogério parou de ler. Ficou completamente imóvel, com medo de que qualquer movimento fizesse ela se afastar. E sussurrou: "Pode encostar, filha. Pode encostar." E Letícia encostou. E aquele gesto simples, tão simples que outra pessoa não daria importância, partiu e reconstruiu o coração de Rogério ao mesmo tempo. Isabela demorou mais. Mas um dia, na hora do almoço, ela olhou para o pai e perguntou: "Você vai embora de novo?" Rogério largou o garfo, olhou nos olhos dela e disse: "Não. Nunca mais. Eu prometo. E se eu quebrar essa promessa, você tem todo o direito de me odiar para sempre." Isabela pensou por um momento e disse: "Eu não te odeio. Eu só tô com medo." Rogério sentiu as lágrimas subirem, mas segurou. "Eu sei. E eu vou provar para você, todo dia, que não precisa mais ter medo." E provou. Não com palavras. Com presença. Com tempo. Com abraços desajeitados. Com tentativas de fazer panqueca que saíam tortas, mas eram feitas com amor. Com noites em que ficava acordado vigiando quando uma delas ficava doente. Com paciência quando Isabela teve pesadelo e gritou, com medo, e ele correu para o quarto e ficou ali, sentado ao lado da cama, cantando baixinho uma música que Dona Palmira cantava para ele quando era criança. A mudança não aconteceu de uma hora para outra. Aconteceu em 1000 pequenos momentos. Em 1000 pequenas escolhas. Em 1000 pequenos atos de amor que foram, aos poucos, reconstruindo o que tinha sido destruído. E Dona Palmira, observando tudo daquilo, chorava de gratidão. Não apenas porque o filho tinha voltado, mas porque o filho tinha renascido. E enquanto isso, algo surpreendente começou a acontecer com os negócios de Rogério. Contratos que estavam emperrados há meses de repente se resolveram. Investimentos que pareciam arriscados deram lucros extraordinários. Clientes novos apareciam do nada. Era como se uma bênção invisível tivesse sido derramada sobre tudo que ele tocava. Porque existe uma lei espiritual que o mundo não entende. Quando você repara o que destruiu, quando você escolhe o amor depois de ter escolhido o egoísmo, os céus conspiram a seu favor. Em 6 meses, a fortuna de Rogério havia triplicado. E metade dela pertencia a Berenice. A mulher que costurava até sangrar. A mulher que dividiu migalhas. A mulher que não tinha onde cair morta. Tinha se tornado milionária. Não por esperteza. Não por sorte. Mas porque a generosidade verdadeira sempre, sempre, recebe de volta multiplicado. 3 anos se passaram desde aquele dia em que Rogério bateu na porta da casa de Berenice. 3 anos em que tudo tinha mudado. A casa grande em Itapetininga não era apenas lar de 5 pessoas. Tinha se tornado refúgio para muitas outras. Berenice, com os recursos que agora tinha, abriu as portas para mulheres viúvas que não tinham para onde ir. Para crianças cujos pais as haviam abandonado. Para idosos que estavam sozinhos e esquecidos. A casa tinha virado um ponto de luz naquela cidade. Sempre havia movimento. Sempre havia alguém sendo ajudado, alimentado, acolhido. Berenice usava a riqueza que havia recebido não para luxo pessoal, mas para multiplicar o amor que havia dado. Criou uma fundação que ajudava viúvas pobres a começarem pequenos negócios, oficinas de costura, padarias caseiras, hortas comunitárias. Construiu 5 casas populares para famílias que viviam em condições precárias. Abriu uma creche gratuita para mães trabalhadoras que não tinham com quem deixar os filhos.
Rogério trabalhava ao lado dela. Tinha descoberto algo que o dinheiro sozinho nunca havia lhe dado: propósito. Acordava cedo não mais para fechar negócios pensando apenas em lucro, mas para visitar as famílias que a fundação ajudava. Conversava com viúvas que tinham histórias parecidas com a de sua mãe. Brincava com crianças abandonadas que tinham histórias parecidas com a de suas filhas. E cada rosto que via era um lembrete do que ele quase destruiu, e do que a misericórdia divina havia restaurado. Isabela e Letícia cresceram vendo não privilégio, mas propósito. Com 9 e 7 anos agora, ajudavam na fundação do jeito que podiam, organizando doações de roupas, embalando alimentos para cestas básicas, brincando com outras crianças que chegavam assustadas e perdidas. Tinham aprendido, na prática, o que muita gente nunca aprende: riqueza não é ter muito, é poder dar muito. Dona Palmira, aos 85 anos, tinha se tornado a avó não apenas de 2 meninas, mas de todas as crianças que passavam pela casa. Sentava-se na cadeira de balanço da varanda e contava histórias. Histórias antigas de Itapetininga, histórias da Bíblia, e principalmente história de como seu filho havia sido transformado. Ele era morto por dentro, dizia ela, mas ressuscitou. E quem ressuscita tem obrigação de viver de verdade. Uma noite, enquanto toda a família estava reunida para o jantar, agora um jantar grande, com mesa cheia de gente, de comida, de risadas, algo extraordinário aconteceu. A mesma luz azulada que tinha aparecido 3 anos atrás começou a preencher a sala de jantar. Todos pararam de comer. Todas as conversas cessaram. E ali, no meio da sala, ela apareceu novamente. A Virgem Maria. Com o mesmo vestido branco e manto azul. Com os mesmos olhos profundos e amorosos. Com o mesmo sorriso que carregava séculos de compaixão. Todos se levantaram instintivamente e se ajoelharam. Berenice, Rogério, Dona Palmira, Isabela, Letícia e todos os outros que estavam ali naquela noite. Maria olhou para cada um deles. Primeiro para Berenice: você deu quando não tinha. Amou quando custava. Confiou quando não fazia sentido. E por isso recebeu não apenas o que precisava, mas o que merecia. Continue dando. Continue amando. Continue multiplicando. Depois olhou para Rogério: você caiu, mas se levantou. Você errou, mas corrigiu. Você destruiu, mas reconstruiu. E essa é a verdadeira conversão: não apenas se arrepender, mas agir diferente. Continue sendo o pai e o filho que você se tornou. Não volte atrás nunca mais. Olhou para Dona Palmira: você sofreu, mas perdoou. Você foi abandonada, mas acolheu de volta. E nisso imitou o próprio Pai Celestial, que espera sempre o retorno dos filhos perdidos. Seu sofrimento não foi em vão, foi semente de transformação. Olhou para Isabela e Letícia: vocês foram abandonadas, mas foram encontradas. Foram rejeitadas, mas foram amadas. Guardem essa memória não como ferida, mas como lição, para que quando forem adultas, sejam mulheres que acolhem, que perdoam, que restauram. E então, olhando para todos juntos, Maria disse: o milagre não foi apenas Berenice ter se tornado rica. O milagre foi que o amor transformou maldade em bondade, egoísmo em generosidade, abandono em acolhida. E essa transformação é maior que qualquer riqueza material, porque riqueza se perde, mas transformação de coração permanece para sempre. Maria começou a desaparecer, mas antes de sumir completamente, deixou uma última palavra: continuem testemunhando. Continuem mostrando para o mundo que nenhum erro é grande demais quando há arrependimento sincero. Que nenhuma pobreza é tão grande que impeça a generosidade. Que nenhuma escuridão é tão profunda que a luz não possa alcançar. Vocês são prova viva de que eu ouço, de que eu vejo, de que eu ajo. A luz se dissipou completamente. O perfume de rosas permaneceu por alguns minutos no ar. E todos ficaram ali, ainda ajoelhados, em silêncio reverente. Não havia o que dizer. Não havia o que acrescentar. Tinham acabado de testemunhar o que poucos testemunham: a confirmação visível de que o céu observa, responde e recompensa os atos de amor verdadeiro. Quando finalmente se levantaram, um por um, e voltaram para a mesa, algo havia mudado. Não apenas naquela sala, mas em cada coração presente. Compreenderam que não eram apenas pessoas vivendo suas vidas, eram testemunhas. Testemunhas vivas de que milagres acontecem, de que transformação é possível, de que amor vence sempre. E naquela noite, antes de dormir, Berenice se ajoelhou ao lado da cama e fez uma oração simples:
Obrigada, Mãe Maria. Obrigada por ter ouvido uma viúva pobre. Obrigada por ter transformado o sofrimento em bênção. Obrigada por ter provado que quem confia em ti nunca fica desamparado. Usa minha vida, minha história, para levar esperança a outras pessoas que estão sofrendo como eu sofri. Amém. E essa oração, assim como aquela primeira oração 3 anos atrás, foi ouvida. Porque a história de Berenice não terminou naquela noite. Continuou se espalhando, de boca em boca, de coração em coração, levando uma mensagem simples mas poderosa. A fé e o amor podem corrigir o impossível, e quem acolhe os pequeninos e os abandonados acolhe a própria Mãe de Deus. E nenhum ato de amor verdadeiro, absolutamente nenhum, fica sem recompensa nos planos divinos. Hoje, quando você passa pela cidade de Itapetininga e pergunta sobre Berenice, todo mundo conhece. Não porque ela ficou famosa, não porque aparece na televisão ou nas redes sociais, mas porque sua história se tornou lenda viva naquele lugar. A história da viúva pobre que acolheu 3 almas abandonadas e foi recompensada pelos céus de forma que ninguém poderia imaginar. A fundação que ela criou continua funcionando, já ajudou mais de 200 famílias a reconstruírem suas vidas. As casas que construiu abrigam pessoas que não tinham esperança. A creche que abriu permite que mães sozinhas possam trabalhar sem ter que escolher entre sustento e cuidado dos filhos. E tudo isso aconteceu porque uma mulher decidiu, mesmo na própria pobreza, não virar as costas para quem precisava. Berenice hoje, aos 55 anos, continua acordando cedo. Não mais para costurar até sangrar, mas para visitar as famílias que a fundação ajuda. Continua dividindo, não mais migalhas, mas abundância. E continua orando, não mais pedindo, mas agradecendo. Porque compreendeu algo que muita gente nunca compreende. A riqueza verdadeira não é ter muito, é poder ajudar muito. Rogério se tornou um homem diferente. Seus negócios continuam prósperos, mas agora ele mede sucesso não por quanto acumula, mas por quanto transforma. Seus funcionários recebem salários justos. Suas empresas praticam responsabilidade social real, não apenas propaganda. E ele conta sua história sempre que pode, não com orgulho, mas com humildade. Eu fui o pior dos homens, diz. Abandonei quem mais amava. Mas fui alcançado pela misericórdia. E agora passo o resto da vida tentando honrar essa segunda chance. Dona Palmira está prestes a completar 86 anos. Sua saúde é forte, sua mente é lúcida, e seu coração está em paz. Perdoou completamente o filho. Não apenas com palavras, mas com afeto verdadeiro. E sempre que alguém lhe pergunta como conseguiu perdoar algo tão doloroso, ela responde: porque guardar mágoa dói mais do que perdoar. E porque vi meu filho renascer. E quem vê ressurreição não tem direito de guardar rancor. Isabela e Letícia estão crescendo cercadas de amor, de propósito, de fé. Não lembram mais do abandono com dor, lembram como lição. Fomos rejeitadas para sermos encontradas, diz Isabela quando alguém pergunta. E aprendemos que família não é apenas sangue. É quem fica quando todo mundo vai embora. É quem acolhe quando todo mundo rejeita. Mas talvez a maior lição dessa história não esteja no que aconteceu com Berenice, Rogério ou qualquer outra pessoa. A maior lição está no que essa história nos ensina sobre como os céus funcionam. Porque vivemos num mundo que mede valor por quanto você tem, por quanto você aparenta, por quanto você acumula. Mas os céus medem valor de forma completamente diferente. Os céus veem a viúva pobre que divide migalhas como mais rica que o milionário egoísta. Os céus ouvem a oração sussurrada no chão da cozinha mais alto que os gritos pomposos no altar. Os céus recompensam não quem pede com palavras bonitas, mas quem age com amor verdadeiro. E os céus transformam não apenas situações, mas corações, porque a maior riqueza que alguém pode receber não é dinheiro, mas mudança real de caráter. Se você está ouvindo essa história agora e se sente como Berenice, pobre, cansada, no limite das forças, mas ainda tentando fazer o certo mesmo quando custa, saiba que você foi vista. Suas lágrimas não caíram no vazio. Suas orações não se perderam no ar. Seu sacrifício não passou despercebido. E a recompensa pode não vir do jeito que você imagina ou no tempo que você espera, mas virá. Porque essa é a promessa. Quem dá além do que pode, recebe além do que espera. Se você está ouvindo essa história e se sente como Rogério, culpado, envergonhado, com medo de que seus erros sejam grandes demais para serem perdoados, saiba que nunca é tarde demais para voltar. Nunca é tarde demais para pedir perdão. Nunca é tarde demais para começar a agir diferente. O arrependimento verdadeiro não é apenas sentir culpa,
é escolher mudar. E quando você escolhe mudar, os céus conspiram a seu favor. E se você está ouvindo essa história e apenas se sente perdido, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber se ainda há esperança para você, olhe para Berenice. Olhe para aquela viúva que não tinha nada mas deu tudo. Olhe para aquele chão de cozinha onde ela orou com o coração partido. Olhe para a luz azul que entrou naquele quartinho pobre. E compreenda, a Virgem Maria ouve especialmente os que amam além da capacidade, os que dão além dos recursos, os que confiam além da compreensão. Então, se essa história tocou seu coração, e se você sente que precisa fazer algo com o que acabou de ouvir, comece com um passo simples. Escreva Amém nos comentários. Não como palavra mágica. Não como ritual vazio. Mas como reconhecimento. Sim, eu acredito que o amor transforma. Sim, eu acredito que milagres acontecem. Sim, eu escolho confiar mesmo quando não faz sentido. E depois que você escrever Amém, faça algo ainda mais importante. Escolha amar alguém hoje. Pode ser gesto pequeno. Pode ser palavra gentil. Pode ser perdão sincero. Pode ser ajuda prática. Mas escolha amar. Porque o mundo muda não com grandes gestos de pessoas importantes, mas com pequenos atos de gente comum que decide fazer o certo mesmo quando custa. Compartilhe essa história com alguém que precisa acreditar novamente. Com alguém que está no limite das forças. Com alguém que acha que seus erros são grandes demais. Com alguém que precisa saber que os céus ainda ouvem, ainda veem, ainda agem. E inscreva-se neste canal para ouvir mais histórias como esta. Histórias de fé verdadeira, de amor que transforma, de milagres que acontecem quando a gente menos espera. Porque enquanto houver histórias como a de Berenice sendo contadas, enquanto houver pessoas como Rogério sendo transformadas, enquanto houver amor sendo multiplicado onde antes só havia escassez, há esperança. Esperança de que o mundo pode ser melhor. De que as pessoas podem mudar. De que os céus estão atentos. De que a Virgem Maria continua intercedendo pelos que amam, pelos que sofrem, pelos que confiam. E essa esperança pura e verdadeira, é o maior milagre de todos. Porque é a esperança que nos faz levantar quando caímos. Que nos faz tentar de novo quando falhamos. Que nos faz amar quando seríamos justificados em odiar. Que nos faz dar quando seríamos justificados em guardar. Que nos faz perdoar quando seríamos justificados em condenar. Que a história de Berenice, Rogério, Dona Palmira, Isabela e Letícia permaneça em seu coração não apenas como narrativa bonita, mas como lembrete constante. Você não está sozinho nas suas lutas, suas orações são ouvidas, e nenhum ato de amor verdadeiro fica sem recompensa nos planos divinos. Que a Virgem Maria interceda por você. Que sua fé seja renovada. Que seu coração seja curado. E que você seja instrumento de transformação na vida de alguém, assim como Berenice foi, assim como Rogério se tornou, assim como todos nós podemos ser quando escolhemos o amor em vez do egoísmo. Amém.